Sejam todos bem-vindos a mais um painel no estande do Grupo Estúdio, no evento da XP de 2025, onde a gente vai falar de alguns temas bastante interessantes e relevantes sobre o aspecto de proteção patrimonial, planejamento sucessório, estruturas societárias de holding e algumas outras coisas mais. Eu sou Maurício Ferreira, sou conselheiro do Grupo Estúdio, atuo na frente de planejamento sucessório, proteção patrimonial e planejamento tributário de patrimônios, de famílias e empreendedores. Nosso objetivo é falar sobre o viés da reforma tributária e do aspecto da proteção e do planejamento tributário, quais estratégias que nós podemos utilizar, como melhor implementar as estruturas patrimoniais, sucessórias, utilizando-as em conjunto com as ferramentas financeiras, sobretudo que os escritórios da XP já vêm implementando, e fazer um bate-papo gostoso aqui, interagindo com a nossa plateia, os que nos assistem de casa, pela internet, pelos nossos links de rede social, e também aqueles que estão nos prestigiando aqui pessoalmente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar aqui os dois colegas do Grupo Estúdio, que comigo estão compartilhando este painel. À minha esquerda aqui, começando com André Fendel. Seja bem-vindo, André. Tudo bem? Obrigado, Maurício. Boa tarde, turma. Meu nome é André Fendel. Eu sou daqui de São Paulo, tenho quase 10 anos de mercado financeiro e hoje, dentro do Grupo Estúdio, ajudo no planejamento financeiro e patrimonial dos clientes. Maravilha, André. Este é um momento especial, um momento onde se vivem transições políticas, transições estratégicas, reforma tributária, posicionamento de governo sobre novas taxações de investimento, de patrimônio e de distribuição de lucros, agora com novas tributações. E a gente vai falar de tudo isso. Marcelo Borba, aqui à minha direita, um especialista tributário, coordenador da divisão de projetos do Grupo Estúdio. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Então, muito prazer estar aqui com vocês. Como o próprio Maurício já disse, meu nome é Marcelo Borba, sou diretor operacional no Grupo Estúdio, atuo há mais de 15 anos na parte tributária e há mais de 8 anos na parte societária. Então, hoje a gente vai falar um overview geral, falando sobre holding, falando um pouco sobre reforma tributária, que de fato impacta e a partir de 2026 é um cenário totalmente novo. Várias coisas vão mudar, principalmente sobre consumo, patrimônio e renda. Então, a gente vai ter uma boa conversa hoje. Maravilha, Marcelo. Obrigado e seja bem-vindo. O assunto de holding é um assunto que não é uma novidade no cenário jurídico brasileiro. É um assunto que já existe desde 1976. Já temos previsão legal lá pela lei das SAs da possibilidade de estruturas controladoras, gestoras patrimoniais, societárias e também de utilizar essas estruturas na sucessão de familiares, de patrimônios e de legados empresariais. Contudo, nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas, essa solução vem se democratizando. Essa solução vem sendo implementada não só para os macroempreendimentos, grandes famílias, empresas multinacionais, mas também para as demais famílias com patrimônios muitas vezes menores e de menor vulto, mas também com importância e com relevância. E para que a gente deixe todo mundo no mesmo patamar, para que a gente traga todos ao mesmo nível de conhecimento e assim possamos estabelecer um debate mais estratégico, pontuando e falando sobre essas melhores estratégias, Marcelo, vamos conceituar um pouco essa ferramenta de holding que ainda paira muita dúvida e que nesse momento está mudando bastante no nosso cenário brasileiro em função de toda a reforma tributária que vem acontecendo. Perfeito, Maurício. Então, antes de mais nada, a holding é uma ferramenta utilizada há mais de 100 anos. Por que mais de 100 anos? Nos Estados Unidos, em 1895, foi constituída a primeira holding. E desde então, essa ferramenta é bem utilizada no âmbito geral. E aqui no Brasil, como o próprio Maurício já disse, em 1976, na Lei 6404, se deu origem às questões da holding. E principalmente lá o intuito era ser uma holding
que controlasse, tivesse participações societárias de outras empresas. E desde então, a maioria das grandes empresas, grandes corporações, se utilizaram muito bem desse mecanismo. Posso citar algumas delas, a Itaúsa, Holding, JF Participações e assim sucessivamente. Então, essa ferramenta já é bem utilizada, que é uma empresa controlando outras empresas operacionais. E, posteriormente, 20 anos para cá, se viu a vantagem principal das holdings patrimoniais. Holding imobiliária, holding rural. Por que isso? As holdings nada mais são do que uma conjuntura, uma pessoa jurídica com regramentos bem claros e definidos, com acordos onde de fato você já deixa as questões sucessórias, acordo entre sócios, regramentos e assim você tem um planejamento mais estruturado. E através de uma holding patrimonial, você já começa a organizar os futuros para as próximas gerações. Por que o futuro para as próximas gerações? Você mantém o legado, nada mais é do que você manter aqueles bens para ad eterno. Por que isso? Na pessoa física, infelizmente, a única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai vir a faltar, a gente só não sabe quando. Então, toda vez que você deixa os patrimônios na sua pessoa física, você passa por um processo de inventário. E já tem o dado do IBGE dizendo que 92% das famílias brasileiras passam por um processo de inventário. Então, eu posso dizer que todos aqui já passaram por algum processo de inventário na família. A gente sabe que é burocrático, demorado, custoso, e a partir do momento que a gente retira os patrimônios da pessoa física, leva para uma pessoa jurídica, não quer dizer que a gente evita o inventário. Muitas vezes, os nossos concorrentes só fazem esse mecanismo e muitas vezes não fazem um planejamento acessório. Planejamento acessório nada mais é do que deixar as cotas organizadas para as futuras gerações e deixar as regras bem pautadas através das cláusulas do contrato. Um exemplo muito claro é quando você já faz uma doação das cotas para a segunda geração e você se reserva o usufruto das cotas para que o patriarca ainda tenha poder e controle sobre aquele patrimônio e até mesmo a administração da sociedade. E aí sim ele tem o poder da caneta. Então muitas vezes ele pensa assim, Marcelo, mas se eu doasse meu patrimônio, não seria mais fácil? Não. Por que não a doação do patrimônio às vezes não se torna mais fácil? Hoje, do jeito que a gente olha, os contratos de doação são feitos de forma errônea. Eles só estipulam a questão da usufruto. Só o usufruto não justifica. Porque muitas vezes o filho pode vir a faltar antes do patriarca. E aí o processo de inventário vai ter que ser refeito. Então coloca uma cláusula de reversibilidade. Fiz uma doação, reverto amanhã ou depois. Se ele se casar com comunhão total de bens, se ele vier a ter uma doença grave, reverto aquele patrimônio. Então não só o usufruto. E outro detalhe da doação. Se eu fizer uma doação direta do meu filho e amanhã ou depois eu quero vender aquele bem, eu perco o poder e o controle sobre a venda daquele patrimônio, porque a propriedade daquele bem é do filho. Eu sou apenas usufrutuário. Eu usufruo do bem, mas a propriedade, quem vende, quem tem o direito, é o filho. Então, através da holding, a gente consegue mitigar esses riscos, essas questões, e também deixar mais organizado um sistema onde o patriarca tem todo o poder e controle sobre os bens que de fato são dele. E a partir do momento quando ele vier a faltar, os bens imobiliários não passam por um processo de inventário. Então, dei um resumo aqui geral, falando um pouco sobre o holding patrimonial, holding participações, aí vamos tocar. Importantes insights, Marcelo. Mais de 90% das famílias brasileiras passam, infelizmente, por um processo de inventário no momento do passamento lá dos seus, do patriarca, da matriarca, e isso, infelizmente, tira fluxo de caixa, tira liquidez e consome uma parcela muito importante do patrimônio que essa família, que esse patriarca desenvolveu ao longo de 2, 3, 4, 5 gerações, né? E que muitas vezes trouxe, inclusive, de herança da sua família e tinha como uma obrigação também a preservação desse legado. Pior que isso é o movimento que a reforma tributária vem fazendo, onde nós teremos sobretaxações. O nosso ITCMD, que já tinha um valor bastante considerável, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alíquotas já na sequência, ele vai mais do que triplicar
na ponta da caneta para quem estiver fazendo uma sucessão. Então, sobretudo pelo olhar de investimento financeiro, André, para que a gente faça assim um gancho, né, para que a gente comece a falar sobre a gestão dos ativos. Como que, na tua opinião e com a tua expertise, a gente pode encaixar a ferramenta de holding como um aliado complementar na gestão, na manutenção, na guarda e na perpetuidade dos ativos financeiros dentro das famílias? Certo. Quando a gente fala de Brasil, se a gente for encaixar uma pessoa jurídica para investimento, a gente perde uma série de incentivos fiscais que tem a pessoa física. LCI, LCA, distribuição de recebíveis, CRI, CRA, debêntures incentivados, que tem esse benefício para a pessoa física. E logo, se você vincular essa carteira para a pessoa jurídica, vocês perdem esses benefícios. Mas dá para unir o útil ao agradável. Quando a gente fala holding, nada mais é que uma empresa que ela está ali só para um veículo sucessório ou tributário, né? Então, a gente pode falar de offshore, que continua a ser uma pessoa jurídica, e aí você consegue unir a parte da sucessão e ainda assim diversificar seu patrimônio lá fora, que hoje em dia é indiscutível a carteira de investimento do cliente não ter alguma coisa internacional, em específico renda fixa nesse momento. Quando a gente fala de alocação para o cliente, mesmo que seja um cliente ultraconservador ou um cliente muito arrojado, não tem como não ter ativo internacional na carteira. Uma vez que a gente tem uma renda fixa lá fora de treasuries pagando 4, 4,5, e se a gente vai para um título privado, a gente consegue, até mesmo a XP emitindo bonds lá fora com 6 mais dólar, isso é bem melhor que o IPCA mais 7 que a gente tem aqui hoje no Brasil, né? Então, para a pessoa jurídica, se a gente for falar de diversificação de investimentos, a gente pode falar muito de offshore somando com a sucessão. Agora aqui no Brasil aí fica um pouco complicado por conta do fiscal. Por enquanto, né? A gente não sabe até onde vai todas as isenções para a pessoa física, né? Há pouco tempo atrás a gente já viu essas taxações de LCI, LCA. Então, acredito que não vai durar tanto tempo, porque quando eles jogam uma ideia na mesa, não demora muito para se concretizar, né? Mas, por enquanto, não faz tanto sentido a pessoa jurídica. Sem dúvida. Quando a gente fala de pessoa jurídica, a performance dela hoje, com o cenário tributário que nós temos, ela não tem a melhor performance quando comparada na pessoa física para a gestão do ativo financeiro. Contudo, quando a gente está falando do ativo imobilizado, né, Marcelo? Sobretudo naquelas famílias, naqueles empreendedores que já têm uma performance sobre investimentos, a gente começa a olhar para uma gestão mais profissionalizada. Sobretudo quando a gente compara um empreendedor, uma pessoa física que guarda bastante ativos imobilizados lá na sua ficha patrimonial de imposto de renda, a gente vê uma grande perda de performance quando se fala em tabela progressiva de imposto de renda. E já em seguida vou fazer o gancho para te falar também dos novos impostos sobre locatícios, IBS e CBS. E nesse cenário, quando comparado com o holding, a gente continua, pelo que está se vendo até aqui na reforma tributária, com o melhor cenário sendo realmente a pejotização desses locatícios, ou até mesmo quando a gente faz uma venda. Agora, falando em termos de gestão patrimonial e proteção de ativos imobilizados, Marcelo, como que tu vê o cenário pós-reforma tributária com a holding? Vantagem, desvantagem, como é que vai ficar? Perfeito. Só vou fazer um complemento ali, a questão da fala do Fendel. Ele falou, quem sabe no futuro próximo a gente vai ver como vai ser as mudanças. Ocorreram recentemente a questão do IOF. A questão do IOF foi dada medida provisória, a Câmara derrubou, o Senado derrubou, todo mundo estava feliz, vai cair o IOF, quando vem um canetaço do STF, volta o IOF. Então a instabilidade é muito grande. Já falando sobre a questão da holding imobiliária, principalmente, hoje qual é a carga tributária quando eu tenho um bem na pessoa física locado e quando eu tenho um bem na pessoa jurídica na mesma locação? Então, na pessoa física, de acordo com tabela progressiva do imposto de renda, começa-se ali, a alíquota hoje de isenção 2.400 e vai até os 4.600, já tendo uma carga tributária de aproximadamente 27,5%. Já na pessoa jurídica, eu começo com uma carga tributária de 11,33% até R$20 mil mensais. E caso eu passe disso, pode chegar a carga tributária até o teto 14,53%. Hoje, cenário até final de 2025.
Por que esse cenário até final de 2025? Em 2026, inicia a questão da reforma tributária. Entra-se o CBS e o IBS. O IBS e CBS no primeiro ano é o ano teste. Tranquilo, 1%, não vai ter mudanças significativas. E para quem já fez um contrato pretérito, consegue manter as taxas, tanto de locação de imóveis na pessoa jurídica, ainda em 14% ou 11% nos próximos anos. Então, essa é uma vantagem competitiva. Como vai ficar para o ano de 2029, que aí sim o IBS já vai estar mais gradativo, o ICMS vai ter recolhido e também o ISS. A tendência é que a carga tributária, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, tenham a incidência de IBS e CBS. Ah, Marcelo, mas como assim na pessoa jurídica e na pessoa física? Vamos pegar um exemplo. Se eu tenho 3 imóveis locados na minha pessoa física e tenho receita maior que 240 mil ano, eu já sou incidente de IBS e CBS. Então, além de pagar imposto de renda da pessoa física, eu vou pagar IBS e CBS, chegando uma carga tributária incrivelmente 35% na pessoa física. Já na pessoa jurídica, tem alguns incentivos, então o IBS e CBS vai ter uma redução de carga tributária. Na locação é de 70%, então se a alíquota ficar em aproximadamente de 26,5% a 28%, a gente vai ter uma alíquota no futuro de 19% na pessoa jurídica. Então, de 19% para 35% é muita diferença, são 16% de carga tributária a menos. Então, mantém-se a economia através da pessoa jurídica. Outro detalhe importantíssimo, falando sobre a questão imobiliária, compra e venda de imóveis. Hoje, a compra e venda de imóveis, na pessoa física, a gente paga ganho de capital, que vai de 15% a 22,5% sobre a diferença positiva daquele bem. Já na pessoa jurídica, com uma alíquota, com um KNAI de compra e venda de imóveis, uma empresa no lucro presumido, a gente tem uma alíquota de 6,73%. Então, é uma alíquota bem mais baixa do que de 15% a 22,5%. Outro detalhe importantíssimo, também com a reforma tributária, teremos incidência de IBS e CBS na pessoa física. E por que na pessoa física? Não vai ter o limite, que nem na locação, de até 20 mil mensais. Já vai incidir diretamente por qualquer venda que faça na pessoa física, IBS e CBS. Então, olha só o detalhe. Na pessoa jurídica, eu pago IBS e CBS perfeitamente, com uma redução, enquanto que na pessoa física eu pago IBS e CBS mais o ganho de capital. Então, tem mais esse detalhe. Então, pessoal, o que a gente vai perceber, trazendo um pouco antes a questão da reforma tributária, como eu tinha falado anteriormente. A gente sabe que a Lei Complementar 214/2025, que trata sobre IBS e CBS, já vai trazer mudanças significativas, tanto no cenário pessoa física, quanto no cenário pessoa jurídica. Além disso, a gente tem mais outras 2 reformas tributárias. É o projeto de lei 108/2024, que trata sobre a questão do ITCMD, aí sim a majoração do ITCMD. Hoje, além de existir a guerra fiscal entre os estados de ICMS, existe também a guerra fiscal dos estados sobre o ITCMD. Para quem não sabe, o ITCMD é o Imposto de Transferência, Causa, Mortes e Doação, que vai de 2% a 8%. O estado de São Paulo é 4%, o estado de Minas Gerais é 5%, o estado do Rio de Janeiro de 2% a 8% e assim sucessivamente. Então, muitas vezes você utiliza desse mecanismo para transferir empresas ou constituir empresas em regimes mais favoráveis. São Paulo, Amazonas e assim sucessivamente. No futuro próximo, com a reforma tributária, não vai mais existir esta possibilidade. Até mesmo o caso do Silvio Santos, onde ele teve bens no exterior, mais de 457 milhões no exterior que não foram tributados de TCMD, com a reforma tributária do projeto de lei 108, terá a tributação de TCMD para patrimônios estrangeiros. Então, olha o cenário caótico que nós teremos. E só mais um detalhe importante, tá? A maioria de quem já tem clientes que na sua base de dados tenham questões de locação de imóveis e hoje não tributa, diz assim, não,
paga ali no meu imposto de renda, bota na minha conta, mas não paga imposto de renda. Mas depois o que vai acontecer? Vai ter o cadastro do CID. O cadastro do CID nada mais é do que uma pessoa, vamos dizer, a pessoa jurídica, a holding, é o detentor daquele patrimônio. Mas, de fato, está sendo locado, independente se é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, aquele bem está sendo locado. Hoje eu não tributo, meu inquilino também não declara, está tudo certo. Em 2026, quando começar o CID, se o inquilino disser que ele tem a moradia naquele bem e aquele bem, a propriedade é minha, a Receita Federal vai olhar, opa, não está tributando a locação, não está tributando imposto de renda, vem aqui uma autuação. Então isso está perto de acontecer. Então, a partir de 2026, um cenário caótico sobre as mudanças que nós teremos. Tá? Tem um outro ponto que eu quero acrescentar, que você falou um pouco no início de tributário, mas aí você migrou para o sucessório, né? E aí quando a gente fala de sucessão, eu tenho certeza que muita gente pensou, mas tem outros veículos sucessórios aqui no Brasil que se encaixam bem. E um não anula o outro. Dentro de uma carteira de clientes nossos, ele tem seguro de vida resgatável, Prudential, MetLife e outras casas conhecidas. Ele tem previdência privada na carteira. Quando a gente fala previdência, é o VGBL, não o PGBL, que é mais para o fiscal. E também tem offshore lá fora. Mas, uma vez, por exemplo, vamos comparar a holding com o seguro de vida resgatável, o seguro estruturado. Dependendo da idade do cliente, o prêmio fica elevado para conseguir proteger o patrimônio dele. E fica um tanto quanto estável em relação ao ITCMD. Imagina que a gente projeta 10% ali com custo de advogado, cartório, ITCMD, para conseguir acessar o patrimônio caso ele venha a faltar, e o ITCMD dobra do dia para a noite. Aí precisa refazer, e aí se o cliente passou 10 anos que ele tem aquilo, ele vai ter que refazer e com um prêmio até mais caro. Então, muitas vezes, se o cliente já tiver uma idade mais avançada, a hold costuma até sair com um custo-benefício melhor e mais seguro, com menos instabilidade. Tá? Fantástico, André. Quando tu fizesse esse comparativo, né, entre ter o investimento imobilizado por dentro da holding e trabalhar em paralelo uma ferramenta sucessória, lembrei que algum tempo atrás eu e o André, que está aqui na plateia conosco, já estivemos aqui nessas cadeiras debatendo sobre a utilização de uma ferramenta complementar financeira junto com a ferramenta patrimonial. Sobretudo para que nos momentos de inventário a gente não tenha perdimento em nenhum dos lados. Que a gente não perda a atração dos investimentos financeiros e que também não perda uma parcela patrimonial no momento de se apurar esse processo de inventário. O Marcelo fez uma série de explanações aqui e foi falando um detalhe, e são diversas complexidades que a gente acabou concluindo. De toda a fala do Marcelo, o que a gente consegue denotar é que a gente tem um acréscimo médio de 8 pontos percentuais na pessoa jurídica e 8 pontos percentuais na pessoa física, quando a gente está falando de gestão patrimonial. Isso está posto, isso está no texto da reforma tributária, apenas esperando os prazos de lei para começar a valer e a gente começar a implementar no dia a dia da apuração da nossa carga tributária. Contudo, a gente ainda percebe que a ferramenta patrimonial ainda é de suma importância, ainda é bem-vinda e bem aplicável no dia a dia. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho. A gente falou um pouco sobre tendências, né, André? A gente falou sobre internacionalização de patrimônio, a gente falou de estrutura societária. Vamos falar um pouquinho das tendências financeiras e das estruturas que a gente poderá estar utilizando também fora do nosso cenário brasileiro. E quando a gente estiver falando de investimento financeiro e não só do imobilizado, né? Quero relembrar a todos que esse é um bate-papo e que a gente pode, a qualquer momento, pegar o microfone e fazer contribuições. Todos são muito bem-vindos. Quando a gente fala de internacionalização do patrimônio, a gente vai para offshore, né? As contas fora do país, com a jurisdição fora do país. E tem duas offshores as mais conhecidas e a gente tem costumado fazer a segunda, que eu vou explicar para vocês. Tem a offshore opaca e a transparente. Tem uma diferença bem grande entre as duas, que vai muito relacionada ao perfil do investidor. Se for um perfil de investidor mais estático, que ele compra o ativo e acaba não mudando tanto, a transparente ela se encaixa bem, porque você tem que declarar ali o imposto de renda quando você movimenta o ativo nesse caso. E se a carteira está estática, não tem o evento que gera aquela tributação.
Quando a gente fala de opaca, é exatamente como uma empresa. Fecha o ano, você olha quanto que startou no dia 1º de janeiro e o quanto que encerrou dia 31 de dezembro e o qual foi a diferença financeira, sem contar a valorização cambial ou a diminuição dela, você declara ali como se fosse um balanço de uma empresa. Essas são as duas maneiras mais conhecidas para a gente fazer uma offshore lá fora. Para o patrimônio do cliente, a partir de $250 mil já começa a fazer sentido, porque tem um custo fixo ali, não só a estruturação, mas um custo fixo de manutenção todo ano que você precisa cuidar desse patrimônio do cliente, fora a taxa de gestão, dependendo de onde você estiver com esse patrimônio. Mas é um ótimo veículo quando a gente fala de diversificação de investimento, mais sucessão, que isso daí já ajuda na hold aqui no país, mas consegue acessar esses dois pilares lá fora. Quando a gente fala de perfis de planejamentos, né, o mais indicado é que a cada cliente a gente faça uma análise minuciosa, criteriosa do perfil dos seus investimentos, qual o objetivo que ele busca, que níveis de proteção ou de garantias sucessórias ele gostaria de trilhar e qual a sua aptidão para estruturas societárias e sucessórias que ele possa vir a utilizar. Quando a gente fala de offshore, quando a gente fala de estruturas internacionais, a gente passa a falar de jurisdições diferentes, países com suas legislações e complexidades. E é muito importante que o cliente entenda e coloque na mesa. Tu falaste muito bem sobre custos, sobre manutenção de estrutura, e isso é importantíssimo, não é, André? Que o cliente tenha pleno conhecimento do que está sendo implementado, do que está sendo desenhado e que faça sentido na estrutura de vida dele, para que, ao longo dos anos, até mesmo o seu legado seja preservado de acordo com as suas tendências e a complexidade patrimonial que ele conquistou até aqui. Mas ainda, Marcelo, e voltando a falar um pouquinho mais sobre reforma tributária, a gente tem espaço para explorar um pouquinho mais os movimentos que a CBS e o IBS vão impor à nossa gestão de patrimônios, né? Como que isso vai se comportar, o que a gente deve esperar em termos comparativos com o imposto de renda, que é o que a gente tem hoje, falar um pouquinho mais sobre o benefício ou não de ter esse patrimônio imobilizado dentro da holding, quando que serão os cenários ideais, até porque o planejamento ele é considerado uma alfaiataria, né? A gente tem que olhar o caso a caso do cliente e a reforma vem trazendo reflexões e modificações significativas que vão buscar do empreendedor e do planejador tributário que consiga fazer uma construção inteligente para cada cenário imposto. Perfeito. Então, como a gente tinha falado anteriormente, a Lei Complementar 214/2025 foi sancionada dentro desse ano. Ela trouxe aqueles impactos referentes IBS, CBS, que vão lá na frente, período de transição, ainda 2026, a gente vai ter um impacto de 1%, muito pouco, mas em 2027, só para dar um complemento, a gente vai ter uma coisa chamada split payment. O split payment, aí sim, a gente vai ver um problema muito grande nas empresas. Por que é um problema muito grande nas empresas? Hoje, um dos grandes cenários é você faz uma nota fiscal para o cliente paga, você recebe todo o valor ali e, consequentemente, no mês subsequente, você paga os tributos. Você apura os impostos e só paga no mês subsequente. Com o split payment, que vai ser, de fato, em 2027, o que vai ocorrer? Todo aquele valor que você recebe já vai ter o desconto na nota fiscal. Já vai sair automaticamente no recebimento. Então, aquele fluxo financeiro que você imaginava que você detinha, você deixa de ter. Então, muitas das vezes, o cliente que acha que vai ter ainda um movimento, um caixa para usufruir do dinheiro e pagar no mês subsequente, ele se antecipa a isso. E outro detalhe, só para complementar também, a gente está com outra reforma tributária, que já passou até na comissão especial da Câmara, é o 1087/2025, que trata sobre a renda. E a renda também trata sobre as questões de isenção de imposto de renda, é o que é mais falado, imposto de renda até R$5 mil, mas em contrapartida, distribuição de lucros deixa de ser isento e passa a ser tributado. E a distribuição de lucros deixar de ser isento e passar a ser tributado em até 10%, claro, vai ter uma alíquota progressiva até R$600 mil para CPFs. Então, se eu tiver 2 CPFs, cada CPF recebendo até R$600 mil, isento. Passando disso, começa uma alíquota progressiva, 2,5%, chegando até 10%, para cima de 1.200.000. Então, imagina, saiu até uma notícia no dia 18/3, essa é importantíssima para as questões da holding, principalmente, onde o secretário da Receita Federal disse que a tributação
referente à renda só vai ocorrer na pessoa física, não para a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, aquelas empresas que já utilizam do benefício de ter uma holding de participações, Itaúsa Holding, JIF Participações, elas vão ter um benefício a mais, posso dizer nesse sentido. Porque, consequentemente, quando eu vou distribuir para um sócio pessoa física, eu teria a incidência dos 10%, e quando eu distribuir para a holding, eu tenho como ter um incentivado, não ter essa tributação de 10%. Então, a partir do momento que a gente tem uma estrutura significativa, a gente tem que analisar caso a caso, como o Maurício disse, a questão de alfaiataria. E a gente analisar o que o cliente se utiliza daquela distribuição de lucros anuais. Ele utiliza para investimento, ele utiliza para aquisição de novos bens e assim sucessivamente. Então, a gente tem que ver, analisar cenários para ver se de fato uma holding patrimonial acima de uma holding de participações seja o caminho dele não ter a incidência dos 10% e ele utilizar esse benefício lá em cima para adquirir novos patrimônios. Então, tem vários cenários. A gente sabe que vai ser um momento caótico, 2026 a 2032, principalmente falando de IBS e CBS, mas outras duas reformas tributárias podem impactar diretamente. Uma no patrimônio, que é a 108 2024, e a 1087 2025. Então, pessoal, antes de mais nada, esses impactos, qual é a palavra que a gente sempre diz hoje em dia? Planejamento. Quanto antes se planejar, melhor, mais efetivo você vai ter, melhor resultado vai ser desse seu planejamento. Esse é o objetivo principal. Quando a gente fala, né, Marcelo, de construir cada desenho, cada planejamento sendo único e olhando as suas nuances, a gente passa a olhar a individualidade da família, do investidor, o perfil de investimentos, a composição da carteira patrimonial, e a gente começa a olhar as estratégias com detalhe, isoladamente, mas também procurando trabalhar as melhores estratégias financeiras, como o Fendel agora há pouco falou, que nem sempre estarão dentro da holding, podendo avaliar uma existência de outro gatilho externo, até mesmo estruturas mais complexas, como os casos de offshore. Quando a gente estiver falando de holding, a gente pode estar falando de estruturas mais simplificadas dentro de limitadas ou mais complexas dentro de estruturas de SA, dentro do que a legalidade já nos impõe e dentro dos limites que a gente precisa necessariamente olhar para cada caso. Agora, se falando, Marcelo, apenas para complementar o último trecho que tu disse, né, sobre as reformas tributárias que estão acontecendo, o que a gente pode deixar, e até já encaminhando o nosso debate mais ao término e também abrindo espaço para perguntas, vamos falar em termos de urgência. O que a gente deve prever, o que cada empreendedor, agente de escritórios de investimentos, né, ou outros consultores de área que estejam aqui conosco, qual o gatilho, qual a ação que se deve ter a partir da urgência da reforma tributária e dessa imperiosidade de novos tributos que estão acontecendo. Qual é a sinalização de momento e o que a gente deve sair daqui como dever de casa para quem está gerindo algum patrimônio, para quem está olhando para a sucessão ou até mesmo para a proteção de patrimônio? Uma questão que a gente sempre fala, e eu vejo a pergunta de vários clientes, é o quê? Qual é o momento de eu fazer a hold? O momento é agora. Era para ser ontem. Por quê? A gente tem um caminho, um dos cenários possíveis agora, até o final desse ano, então a gente tem uma janela de oportunidade, que uma das ferramentas da Hold hoje ainda é muito barata, quando a gente vai fazer uma sucessão dos patrimônios através da doação de cotas. E essa doação de cotas, no futuro próximo, a gente vai ter uma doação com valor de mercado. Vamos fazer praticamente um valuation, um fluxo de caixa descontado através da empresa para dizer quanto que ela vale. Enquanto a gente fizer nessa janela de oportunidade até 2025, a gente tem esse gatilho de urgência, onde a gente consegue ter uma redução significativa. Querem ver um exemplo? Vamos dizer que eu tenho um patrimônio que está declarado por R$100 mil. A gente está aqui em São Paulo. Eu tenho esse patrimônio declarado por R$100 mil, eu transferi esse patrimônio pelos mesmos R$100 mil no contrato social, no capital social da empresa. Vou fazer a doação de cotas. Aqui em São Paulo tem a legislação que me permite fazer a doação de cotas pelo patrimônio líquido. Eu pago ali uma carga tributária de 4%. Se eu fizesse uma doação direta pela pessoa física, esse patrimônio de R$100 mil, ele valendo R$1 milhão, eu teria um custo de R$40 mil. É o mesmo patrimônio.
A única diferença é que, em vez de eu transmitir aquele patrimônio pelo valor de mercado, eu consigo, através de uma integralização na pessoa jurídica, pelo artigo 23 da Lei 9.249, transferir esse patrimônio ao valor histórico. E eu consigo essa redução de carga tributária. Qual é o momento de fazer isso? Agora. Porque a gatilho de urgência está até 2025. Em 2026, essa questão da tributação já vai ter um aumento. Aí a gente vai ter que utilizar outras ferramentas nas questões sucessórias. Tá? Então, para dar um briefing geral, fiquem cientes que temos não só uma, mas 3 reformas tributárias. Uma já foi sancionada, que é a Lei Complementar 214. A 108 está no Senado. Ela está próxima de ser sancionada. Ela vai ser aprovada no Senado e, consequentemente, ela vai para ser sancionada. E a outra acabou de passar pela Comissão Especial da Câmara, vai ser votado pela Câmara dos Deputados, vai para o Senado, que é o 1087, falando sobre renda. Então, esse é o cenário que nós temos. Quem sabe os impactos, todo mundo fala, alguns impactos podem começar em 2027. 2027 vai ter a tributação referente a 2026. Então, muitas vezes, 2026 é o ano, é o gatilho. Maravilha, Marcelo. A gente vai se encaminhando ao término aqui. Fendel, tu falaste em algum momento sobre valor de ativo financeiro, quando que começa a ficar interessante para mim olhar para uma estrutura mais complexa, né? Vamos fazer um comparativo aqui, falando um pouco da distribuição de lucros, dividendos, possibilidades de tributação, mas vamos deixar aqui algo como dica sobre valor ou montante patrimonial financeiro, ou até mesmo, se tu quiser falar sobre diversificação de receitas e rendas, quando que pode ser um gatilho para a gente trazer o cliente para uma conversa de sucessão, trazer o cliente para uma diversificação ou para um momento de proteger o seu câmbio de alguma forma em estruturas diferentes. Com essa pergunta a gente vai encaminhando ao término e depois vai passar o microfone para quem quiser contribuir com o assunto aqui também conosco. Em relação à sucessão, qualquer valor já faz total sentido, porque 10% de 1.000 e 10% de 1 milhão é 10%, certo? Mas quando a gente está falando de offshore, como eu falei, a partir de $250 mil começa a fazer sentido, porque senão tem um custo mais elevado para você manter ela de manutenção anualmente. Quando a gente olha para o Brasil, uma holding, a gente já teve casos de holding de 2,5 milhões que já fazia sentido você estruturar aquilo ali. Para outros veículos sucessórios, e aí é mais cálculo do quanto você vai gastar para conseguir acessar esse inventário de TCMD. Aí você precisa calcular e montar um veículo sucessório para conseguir calcular isso. Então vamos colocar números redondos aqui. Se tem um patrimônio de R$1 milhão, se tem um custo de 14% para conseguir acessar esse patrimônio de inventário nesse momento, a gente está falando dos números de agora, então você tem que ter um veículo sucessório ali de R$140 mil para conseguir acessar isso. Então, um seguro de vida que geralmente vai custar 30% desse patrimônio por prêmio durante 10 anos para conseguir ter isso daí, dependendo da idade da pessoa, aumenta ou diminui. Ou até mesmo a previdência privada, falando de VGBL, aí você coloca ali e consegue diversificar os seus investimentos, que a previdência está cada vez mais diversificada. Então, também se enquadra bastante ali para a carteira. Um detalhe importante que o Fendel falou, depois de uma decisão do STF, foi recente, que ele diz que a tributação de TCMD incide o fato gerador, causa mortes, e pode incidir também o fato gerador do imposto de renda, quando eu transfiro um patrimônio para a minha pessoa física, na causa de um falecimento de um patriarca. Exemplo, tá? Eu tenho um patrimônio que está declarado no imposto de renda do meu pai por R$100 mil. Aquele patrimônio vale R$1 milhão. A Cefaz avalia e diz que R$1 milhão eu tenho que pagar ITCMD sobre R$1 milhão. Só que se eu transfiro esse patrimônio, eu como filho, coloco na minha declaração de imposto de renda R$1 milhão, eu tenho que pagar o ganho de capital. Então, muitas das vezes, pago mais 15%. Então, olha só, o custo do inventário se tornou muito mais alto do que a gente imaginava. Então, algumas estratégias se utilizam para não pagar esses 15% muitas vezes. Então, o fato dele chegar de 20%, em alguns casos pode chegar até 30%. Tá? Custos todos desnecessários, né? Muito bem, pessoal. Chegamos ao término das nossas explanações. A gente não exauriu o tema, mas trouxe reflexões importantes, né? E alertas para quem trabalha com proteção de patrimônio, planejamento de sucessão, para quem trabalha com ativos financeiros que merecem proteção ou um olhar mais estratégico.
A partir de agora, a gente vai abrir um espaço breve para algumas perguntas, sobretudo para quem está aqui junto conosco, e a gente vai tentar responder a todos ainda no transcurso do nosso tempo, que já vai se escoando ao término. Nenhum? Todo mundo bem entendido aqui? Então foi exauriente o tema. Vamos lá, colega aqui. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de que explanasse um pouco sobre a imunidade tributária na questão da transferência de riquezas, né, da pessoa física para holding, no caso, né? Aqui, lógico, a gente está falando de patrimônios acima de 2,5 milhões, mas a questão do ITBI, eu acho que faz sentido também a gente explanar um pouquinho, porque muita gente não sabe desse benefício e acaba, por vezes, não querendo nenhuma conversa com o escritório para a gente montar uma holding, né, algo mais estruturado, pensando na sucessão, porque já não, eu vou ter que pagar, então eu já vou fazer pago o ITCMD quando acontecer. O racional, eu sempre falo para os clientes, né, alguém vai pagar a conta. Então, quer deixar preparado agora ou quer deixar para a tua família resolver depois, né? Então, falando um pouco desse racional, como que a gente pode utilizar sobre isso, como até com um speech comercial para convencer, né, as objeções dos nossos clientes e até mesmo os próprios contadores e advogados, né? Claro, muito boa pergunta. Teu nome é? Emily. Tá bem. Responde essa, Marcelo? Claro. Emily? Boa tarde, Emily, tudo bom? Uma baita de uma pergunta, porque muitas vezes o pessoal pergunta, como é que vai ficar o ITBI? O ITBI, muitas vezes, a gente diz o seguinte, a gente vai fazer a transferência daquele patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. A gente tem que analisar alguns fatores. Quais são os fatores que a gente analisa? Ano de aquisição do bem. Por que o ano de aquisição do bem é tão importante? Eu posso elevar esse patrimônio a perto de valor de mercado e eu não pagar nada de ganho de capital. Exemplo, tem diversos produtores rurais que têm um bem de 1950, eu adquiria 10 mil reais e, consequentemente, eu quero transferir para a hold. Por que não coloca ele perto do valor de mercado para não pagar o ITBI muitas vezes? Porque eu não pago ganho de capital. Aquele bem que é antes de 1970 já prescreveu. Tem a legislação do imposto de renda que diz que aquele bem praticamente ele já não tem o ganho de capital. Então, o primeiro fator é ano de aquisição. Segundo fato, depois do tema 796 do STF, foi um caso em Santa Catarina, onde colocaram uma parte em reserva de capital social e aí sim o STF julgou que tudo que for excesso do capital social é tributado de ITBI, corretamente. É o que diz lá no artigo 156 da Constituição Federal. Só que, erroneamente, as prefeituras vêm cobrando de forma equivocada em todos os âmbitos pelo valor venal. E teve uma decisão mais recente, de 2022, o tema 1113 do STJ, onde diz que a integralização, a transmissão do bem é o fato gerador do tributo. Então, por exemplo, por quanto que eu transferi aquele patrimônio? E no item 3 desse caso lá do tema 1113 do STJ, ele diz que o município não pode arbitrar de forma unilateral a base de cálculo do ITBI. E outro detalhe importantíssimo é que você coloque uma cláusula no contrato social que seja adequada nas questões do ITBI. E aí sim, a gente tem mais chance do pleito à imunidade junto à prefeitura. Tá? Eu sempre digo que tem 3 fatores principais. A gente faz o primeiro requerimento de imunidade do ITBI, segundo, a gente faz o recurso administrativo do ITBI, faço o segundo recurso administrativo do ITBI para a Procuradoria do município, caso ainda não dê deferimento. Eu digo que se o cliente quiser transferir aquele bem, mesmo que a gente consiga uma redução, ainda ele pode negociar com a prefeitura. E caso ele queira se estender, pode entrar com mandado de segurança. E aqueles clientes que já pagaram ITBI e não passou 5 anos, entrar com repetição de indébitos. Tá? Então tem aí até para fazer revisão de hold que faz total sentido. Alô. Respondido, Emily, só para a gente passar a palavra aqui para o Carlos, né? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como que vocês estão utilizando o bem que utiliza o sócio na integralização do capital? Né? Ele mora no imóvel. O que você está fazendo para escapar desse grande problema? O problema a gente vai ter logo na sequência que aquele bem, de fato, pertence ao uso dele
pertence ao proprietário e, de fato, ele está na hold. O que a gente faz muitas vezes? Integraliza a nua propriedade do bem dentro da hold e mantém o usufruto na pessoa física. Para, consequentemente, amanhã ou depois já deixa uma cláusula bem redigida para fazer uma transferência através das cotas e não esperar a questão do inventário. Então, usufrui o bem na pessoa física, perfeito, continua com o usufruto e integraliza na propriedade. Em alguns casos a gente tem alguns problemas com algumas prefeituras, com a junta comercial, mas a maioria das vezes quando a gente vai fazer E7 capital fechado a gente consegue bem mais tranquilo. Obrigado pela pergunta, Carlos. Alguma pergunta a mais? Alguma consideração? Contribuição? Alguma experiência que vocês queiram trazer para a mesa? Maravilha. Sendo assim, então, vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Ficaremos aqui no stand para trocarmos uma conversa para quem quiser, né? Os contatos estão todos divulgados. Se pudermos ajudar em algum caso, estaremos à disposição. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.